A ansiedade é definida como medo difuso do futuro, ou seja, é um medo muitas vezes não localizado. Você não consegue especificar qual é a fonte dessa apreensão. Fato é que ela existe. É uma preocupação excessiva com os eventos que ainda estão por vir. A ansiedade, até certo ponto, é saudável. Em um estado de alerta, por exemplo, para um exame que irá fazer, é algo que é benéfico. A pessoa ficar desperta até mais tarde, com o corpo mais ativo para a apreensão dos conteúdos para o exame que irá realizar, é algo positivo. Implica em maior foco, ou seja, irá ajudar na realização do exame. A ansiedade também serve ao propósito de ajudar na conservação da vida. Por exemplo, se você está perto de um precipício, no alto de uma montanha, você é levado a recuar. Ou seja, a ansiedade e o medo de cair lhe leva a um recuo. Nesse ponto, você está se autoprotegendo, algo positivo da ansiedade. A ansiedade, ela detecta um perigo iminente de vida. A mente se prepara para uma reação de luta, fuga ou paralisação. Desse modo, a mente recepciona as informações, processa as informações e responde em seguida. A nossa mente, muitas vezes, ela divaga entre o passado, o tempo que já passou, e o futuro, o tempo que ainda está por vir. Raramente nós estamos plenamente conscientes no presente. E é justamente essa fuga do momento presente que causa a ansiedade. A ansiedade, ela faz com que nós respondamos aos estímulos que nos são percebidos pelo ambiente de uma forma exagerada. De algum modo, a nossa mente, ela identifica que existe um perigo, só que na verdade esse perigo não é real, é um perigo imaginário. Pense que quando a pessoa vê o leão, é natural que ela responda de um modo que ela teme aquele animal. Ela muitas vezes corre, ela foge, ou ela fica paralisada ou luta. Essa seria uma resposta normal. Então o coração bate mais rápido, a respiração fica mais ofegante, até aí tudo normal. O problema é que muitas vezes nós identificamos leões imaginários no nosso cotidiano e respondemos de uma maneira ansiosa. Então esse leão imaginário ele não existe, nós criamos essa situação e respondemos como se de fato esse leão fosse real. A ansiedade tem um caráter de contaminação. A ansiedade contamina os ambientes, porque nós devemos ver a ansiedade como sendo uma energia. A ansiedade gera ansiedade. Já percebeu que quando você entra em um ambiente que tem pessoas ansiosas, você, se não tiver o controle emocional devido, você entra também nesse clima energético? Pois é, essa ansiedade ela se espalha energeticamente pelo ambiente e se você não tiver com uma proteção devida, você acaba entrando na sintonia energética do ambiente e ficando assim desse modo com um estado ansioso. Assim também o contrário. O controle da ansiedade influencia o padrão energético do ambiente. Em um ambiente que tem um pensamento, um sentimento e energia de proteção contra a ansiedade, um clima de acalmia mental, de autopacificação íntima, é natural que essa ansiedade ela não se espalhe. Há uma maior centralização, um maior aconchego e, desse modo, a pessoa fica menos suscetível a desenvolver um estado ansioso. A ansiedade ela se manifesta em várias ordens. Na ordem somática, ou seja, do nosso corpo, se manifestando por um ataque cardíaco, o coração bate forte, uma dispneia, um desconforto respiratório, sudorese, mudança de temperatura no corpo, tremor, desmaios, insônia. Do ponto de vista do nosso corpo energético, do ponto de vista da energossomática, a pessoa pode se sentir com uma falta de vitalidade, com a falta de energia,
uma maior suscetibilidade à absorção das energias patológicas do ambiente. É o que nós acabamos de falar, que quando a pessoa entra em um ambiente patológico, ansioso, ela acaba absorvendo essas energias para si. Do ponto de vista do corpo emocional, a psicossomática, a pessoa pode se manifestar com sintomas deprimidos, um humor deprimido, uma agitação, impulsividade, a auto- e heteroagressividade e um sentimento de culpa excessiva. Do ponto de vista da mental somática, ou seja, do nosso corpo mental, o pensamento ele pode ficar acelerado, pode haver uma dificuldade no raciocínio, uma falha na memória, um certo embaçamento mental. A pessoa muitas vezes quer chegar a alguma conclusão, algum raciocínio, mas ela fica aturdida por conta do estado ansioso. Percebemos que a ansiedade desse modo se manifesta em vários níveis. Quais são as características da ansiedade? Primeira delas, a reatividade. A pessoa reage de uma forma excessiva a determinadas situações. Ou seja, determinados contextos a pessoa poderia levar com a maior leveza, com a maior tranquilidade, mas ela reage de um modo muito exagerado. Ela fica num estado de alerta muito forte. Ela deixa-se ser dominada pelas emoções. Ela abole a razão e a mental somática, o corpo do discernimento, para deixar ser guiada pelas emoções. É como se ela deixasse que os cavalos dentro dela tomassem as rédeas da situação. Os cavalos governam assim a caminhada dela e ela se deixa levar pela sua parte mais animalesca, mais instintiva. Ela vive à flor da pele, o que é altamente negativo. Impaciência. Uma impaciência em relação ao tempo evolutivo do semelhante. Isso revela um estado de egoísmo e também de ansiedade. Cada qual é fruto das suas multi-experiências, fruto de várias ressomas, de múltiplas ressomas. Algumas consciências aproveitaram melhor tais experiências, consolidaram a bagagem mais consolidada. Já outras não aproveitaram as experiências do passado para consolidar essas bagagens, ou de fato ainda não passaram por experiências suficientes para terem um aprendizado mais embasado. Portanto, é necessário nós respeitarmos os diferentes tempos das consciências. Algumas consciências são mais tac-psíquicas, outras são mais brad-psíquicas, e cada qual tem o seu direito de resposta. É necessário que nós saibamos lidar com as diferenças. Ao invés de criticar, de julgar, por que não ajudar uma consciência a chegar a um determinado raciocínio, uma determinada compreensão? É uma maneira mais cosmoética e interassistencial de lidar com a dificuldade do outro de aprendizado. Impulsividade é outro traço. A consciência age de uma forma imediata, sem pensar nas consequências. Perfeccionismo. A consciência que quer tudo de modo perfeito. Organiza todas as coisas de uma maneira minuciosa. Até certo ponto é algo benéfico. Mas quando extrapola a dose, a consciência pode ficar num estado de alerta muito forte, de ansiedade muito forte, e acaba não sendo produtivo. Controle. A necessidade de estar no controle o tempo todo. Está certo que não vai à frente esse tipo de pensamento. Nem sempre nós temos o controle sobre todas as circunstâncias que nos acontecem. Como nós falamos no vídeo anterior, a segunda metade da vida ela é responsável justamente por um afrouxamento do controle. De perceber que muitas vezes as coisas fogem das nossas mãos, elas escapam entre os nossos dedos. Não há como a gente ter controle do futuro. A gente não sabe o que pode acontecer, não é verdade? Portanto, vamos abrir mão, fazer a nossa parte, agir com responsabilidade e entregar para o universo. No momento certo, a resposta virá. A autoimagem. O ansioso muitas vezes se preocupa com a autoimagem, uma preocupação excessiva em relação à autoimagem, à impecabilidade, a um narcisismo. Há um desejo que ele não quer falhar perante as outras
os outros indivíduos. Ele quer parecer impecável nos seus atos. E nós devemos nos convencer que nós não somos perfeitos. Verdade seja dita. Estamos aqui num palco evolutivo da vida para aprendermos com os nossos semelhantes, com os nossos familiares, com todos os seres que nos cercam. Nós sempre podemos aprender um pouco mais. Nós não somos autossuficientes, nós não nos bastamos por si. Precisamos do complemento do outro. Daí a importância de valorizarmos os nossos contatos interpessoais. Ruminação. Aquele célebre pensamento: e se? E se algo acontecer? E se não der certo? E se eu não conseguir pagar a conta? E se de repente algo vier e atrapalhar o meu plano? Ou seja, sempre no campo da conjectura. É o e se. E geralmente esse e se vem acompanhado com pensamento negativo. E se tal plano der errado? Não vai dar certo? Eu acredito que pode ter uma chance muito grande de o plano falhar. O sentimento positivo muitas vezes não está atrelado a essa concepção. Uma ideia negativa, geralmente ela fortalece o pensamento. Um foco. No campo do foco, há uma dificuldade muitas vezes de manter uma determinada tarefa ou de concluí-la, porque a consciência muitas vezes está mudando o foco de uma forma constante. Há uma ocupação muito grande com atividades simultâneas, ela quer sempre trazer para si novas atividades, muitas vezes fica sobrecarregada, mas ela não alcança a realização pessoal. Porque a realização ela é conquistada não é pelo volume de atividades que a consciência assimila para si, mas pela qualidade dessas tarefas que ela assume, bem como pelo aperfeiçoamento intraconsciencial. É necessário que em tudo que nós fazemos nós possamos atribuir um valor. Como é que eu posso aprender diante dessa experiência? Quais são os benefícios que essa experiência me traz? Quais são os ensinamentos? É sempre necessário ver além da questão em si. É necessário enxergar aquilo que eu posso ganhar do ponto de vista de aprendizado com a nova situação que me aparece. Há um incômodo com a interrupção das atividades, a necessidade de preencher o tempo todo. Já notou que algumas pessoas têm a necessidade de estar sempre acompanhadas? São pessoas que estão ali com um nível alto de insatisfação. Elas não estão realizadas na vida e estão sempre a procurar fontes de apoio. Fonte na outra pessoa, no trabalho, na família. Raramente a pessoa olha para si para perceber que a realização parte de si. O que ela busca no exterior, na verdade, está em si. Porque apenas a consciência pode realizar a si mesma. Não cabe a ela procurar fora de si o que de fato ela já tem por dentro. Lembre-se sempre que a mudança se processa não é de fora para dentro, é de dentro para fora, a partir da iniciativa e da vontade da consciência de querer mudar para melhor. Dentre os fatores que influenciam a ansiedade. Primeiro deles, a sociedade intrafísica na qual a consciência vive. Convenhamos, a nossa sociedade é patológica. Há uma ditadura explícita que incita a ditadura estética e da moda. Incentiva o trabalho excessivo, o consumismo exacerbado, bem como os prazeres fugazes. Percebemos que é uma sociedade que estimula o sexo muito forte. E, raramente, há um incentivo ao fortalecimento dos valores, das virtudes inerentes ao ser, que, como falamos anteriormente, nos conduz à autorrealização. Vivemos em uma cultura do fast food. Como o professor fala, é a cultura do prazo para ontem. Estamos sempre em busca de atender rapidamente às nossas necessidades. Não há tempo para uma espera. A necessidade é imediata e precisa ser atendida logo. Logo se vê que a impaciência
é um caráter predominante na nossa sociedade de hoje. Um outro fator é a melancolia extrafísica. Nos lembramos que já tivemos várias ressomas anteriores e, porventura, pode ter acontecido de não termos aproveitado o tempo devido que nos foi concedido em outras ressomas. Desperdiçamos em atividades não produtivas, não nos dedicamos muitas vezes a objetivos interassistenciais e, para a infelicidade, quando se chega no plano extrafísico e se percebe a realidade multidimensional, vem um sentimento de culpa, de melancolia, que arrasta a consciência para um abismo da decepção. E aí, neste sentido, há uma pressa evolutiva na ressoma atual para a consciência ela realizar as reciclagens que ela não realizou em tempos anteriores. E aí, como a consciência se cobra, ela tem essa pressa evolutiva, ela se coloca em um estado ansioso. Contudo, devemos nos recordar que não existe estupro evolutivo. A natureza não dá saltos. Precisamos seguir a nossa natureza, levar a vida com leveza, fazer a nossa parte a cada dia, trabalharmos generosamente em prol do bem e da interassistência e aguardar, no momento certo, as oportunidades evolutivas que irão aparecer na nossa ressoma. Não adianta a gente, como nós falamos anteriormente, querer fazer inúmeras atividades, porque, por certo, nós realizaremos com sucesso, com efetividade. Sempre vai ficar faltando algo nas atividades, porque quando nos dedicamos a uma atividade, precisamos ter tempo, precisamos atribuir um esmero, uma dedicação profunda. Não é algo rápido. Precisamos ter paciência. Esse é o ponto-chave. Fontes relativas à infância. Sim, porque as crianças vivem numa fase captativa das emoções. Neste sentido, os pais funcionam como espelhos para os seus filhos. As crianças aprendem pelo exemplo dos pais. Logo, pais ansiosos, lares ansiosos, contribuem para o desenvolvimento da ansiedade nos seus filhos. Portanto, os pais que assistem esse vídeo, tenham muito cuidado com as suas atitudes. Vocês estão sendo observados a todo momento pelos seus filhos. Daí a importância de vocês terem uma atitude exemplarista cosmoética, embasando as suas vivências em valores, em virtudes positivas, para que os seus filhos possam se inspirar e possam se tornar seres humanos adultos saudáveis do ponto de vista de atitudes intraconscienciais. Os traumas. A vivência de um trauma pode despertar memórias desagradáveis e, por consequência, gerar ansiedade. Nós temos classicamente o transtorno do estresse pós-traumático, que ocorre após um evento que coloca a vida em risco. Pode ser vivenciado diretamente quando a própria pessoa ela passa pela experiência de trauma, ou indiretamente quando o indivíduo ele vê uma outra pessoa passando por essa experiência e arquiva a cena traumática para si. O transtorno do estresse pós-traumático caracteriza-se por pensamentos intrusivos, são os pensamentos involuntários que aparecem na mente, pesadelos recorrentes, a revivescência do trauma, a consciência revive repetidas vezes a cena ocorrida, a evitação de qualquer coisa que relembre o evento. Se a consciência foi assaltada em uma praça, ela pode ter uma dificuldade de se aproximar de qualquer praça, porque vem à tona a lembrança dolorosa do evento. Depressão, bem como a hipervigilância. Diante de qualquer ruído, diante de qualquer barulho, a consciência ela fica com temor. Ela pensa que o trauma pode vir a se repetir. Frustração. A frustração significa a expectativa de conseguir conquistar algo sem o retorno desejado, sem o sucesso, é outra fonte de ansiedade. Há uma dificuldade de realização dos seus desejos.
E aí cabe a cada um fazer a reflexão. Se essa dificuldade é tão grande, depois de muito esforço empreendido, será que é esse realmente o caminho que eu devo seguir? Será que é esse caminho que o universo está me apontando como sendo o ideal para a minha autorrealização? Cabe cada qual fazer essa reflexão. A dependência. A dependência de substâncias químicas gera ansiedade em diferentes níveis, tanto para se conseguir obter a droga, como também a própria abstinência. A abstinência é a retirada da droga. Pode gerar o efeito ansioso, tremor, dificuldade de dormir, alucinações, sudorese, dentre tantos outros sintomas. Por esse motivo, é necessário recorrer ao tratamento médico como um apoio. Vícios. Os vícios, muitas vezes, são uma forma de se driblar a ansiedade. Só que, na verdade, é um círculo vicioso, porque a pessoa ela se afasta da ansiedade no momento, mas assim que ela obtém o prazer por meio do vício, a ansiedade retorna para o ponto zero. Ela alivia naquele momento a ansiedade, mas depois volta tudo de novo. A falta da falta também gera ansiedade. São aquelas pessoas que obtêm tudo o que querem, muitas vezes por mimos familiares, elas conseguem tudo de mão beijada. E não pode ser assim. Todos nós precisamos empreender esforço para a conquista. O trabalho dá dignidade para o homem. O luto. Outro fator que gera ansiedade. O luto se manifesta pela perda de um ente querido, o falecimento. Há uma preocupação acerca, muitas vezes, de como o familiar está após a dessoma. Onde estará ele? E aí vem a preocupação para os familiares que são dependentes economicamente do falecido. Como é que eles vão conseguir se virar na vida? E o futuro financeiro, como ficará? São preocupações que vêm à tona. Divórcio. O divórcio gera, em muitos casos, uma dificuldade de aceitação e superação da separação conjugal. É necessário aprender a lidar com vários sentimentos que aparecem, dentre estes a raiva e a mágoa. É preciso que se encontrem maneiras saudáveis de lidar com esses sentimentos tão conflitantes. Preocupações. É algo que rotineiramente eu vejo nos atendimentos psiquiátricos. Preocupação com a família, seja com o filho, seja com o marido, seja com a esposa. Preocupação em relação ao futuro financeiro, em relação a questões de realização na vida, questões de perda em diferentes níveis, mas há sempre essa preocupação, uma insatisfação íntima com algo que ainda está para ser resolvido na vida. E por último, o medo, manifestado por meio de uma fobia específica, isto é, algo identificado, como subir elevador, ou medo de um animal identificado. Temos também a ansiedade social, um medo de exposição perante o público, medo do julgamento e das heterocríticas. Neste vídeo, nós avaliamos o conceito de ansiedade, as suas manifestações, características e causas. No próximo vídeo, nós iremos estudar como podemos enfrentar a ansiedade.